Glória a Deus. Graça e paz, igreja. Amém? Amém. Uau, que privilégio estar aqui com vocês. Que prazer. Eu cheguei agora de manhã e fui recebida no aeroporto pelo pastor José e pela pastora Tati. Meu Deus, com um sorriso no rosto. Já me apaixonei de cara por esse casal super gentil e agora conhecendo todos os pastores. E ela me falou tão bem, tão lindo desse ministério de vocês. Fiquei impressionada. Mais de 100 igrejas no mundo todo, não é? No Nepal, na África. Uau, glória a Deus que vocês avancem mesmo, que levem a palavra do Senhor. Vocês são uma inspiração. Muito obrigada pelo carinho que me receberam. Para quem não me conhece, eu me chamo Thalita. Sou pastora na Igreja do Amor, em Paulista, Pernambuco, no Grande Recife, no Brasil. E antes de ministrar a palavra, eu gosto de apresentar aquilo que me credibiliza estar aqui, que é a minha casa, a minha família. Aí tem uma foto aí da minha família. Olha só, gente, como Deus foi bom comigo. Eu sou casada há 15 anos. Eu sei que não parece. Mas eu sou casada há 15 anos com o Arthur e tenho 3 filhas. Sara, Laura e Helena. Helena já está um pouquinho maior, aí foi na consagração, mas... Gente, são 3 joias preciosas que Deus me deu e eu nem mereço. Mas, gente, imagina, eu tenho 3 meninas. Coitado do meu marido, gente. 4 mulheres no juízo dele para falar. Imagina quando tudo ficar grande, resolver falar tudo ao mesmo tempo. Agora já é um problema, entendeu? Porque elas já são faladeiras. Então, eu peço oração por ele, coitado. E a minha segunda casa, que é a minha segunda família, que é a minha igreja... Igreja do Amor, lá em Recife, você pode conhecer se um dia você for ao Brasil. Ou se você não for, você pode conhecer pelas redes sociais, no Instagram ou no YouTube. É só colocar Igreja do Amor. Lá tem algumas palavras e vocês podem conhecer o que Deus está fazendo lá no Brasil. Também um pouco no nosso Nordeste. Amém, gente? Eu trouxe meu livro novo, chama Deixe-me Apresentar Você. Descubra sua verdadeira identidade. Lancei pela editora Vida. E é muito especial porque são 7 capítulos. Cada capítulo fala de um personagem bíblico diferente, todos falando do mesmo tema, identidade. Tudo que você precisa saber, né, para alcançar o máximo do seu potencial e entender todas as verdades de Deus a seu respeito. Eu acredito que muitas pessoas ainda não chegaram no sonho, no propósito de Deus, ou estão aquém do que deveriam, porque infelizmente não se conhecem. Não conhecem a Deus. E esse livro é exatamente isso, uma metanoia, uma mudança de mentalidade, uma maneira diferente de se ver, para poder brilhar a luz de Jesus como Ele deseja que a gente brilhe. Amém, gente? Eu só quero pedir um favor para vocês, porque eu sou nordestino. Tem algum nordestino aqui? Olha aí, que tem muitos. Nordestino é muito animado, pastor. Não sei se o senhor sabe, né? Pensa que o nordestino é um povo feliz. Eu sempre digo que Deus fez o nordestino depois que Adão e Eva pecou. Porque quando Adão e Eva pecou, Deus ficou tão triste, mas tão triste, que ele disse assim, eu preciso fazer alguma coisa para me alegrar. Aí ele fez o nordestino. Entendeu? Então, olha só. Como eu sou um pouco animada, eu só queria que vocês me ajudassem um pouco a pregar. Pode ser? Então, quando eu falo alguma coisa, você diz, amém, é isso, é. Então... Porque se você me dá uma ajuda, assim, é muito bom. É muito ruim o pregador pregar e a pessoa fala. Não é? Então, você pode ficar também, você é livre, tá? Mas se você puder dizer amém, assim, de vez em quando, uma vez ou outra, mesmo que não esteja querendo. Obrigada, pastor. Viu, ó? A pessoa tem uma liderança dessa, não é, gente? Fala sério. Puxa a vez e mostra para quem veio. Então, vamos lá, vamos orar, sentados como estamos, com sua cabeça. Senhor, muito obrigada, Pai, por estarmos aqui mais uma vez na Tua casa. Estamos aqui porque Te amamos, porque Te desejamos, porque queremos ouvir a Tua voz. Fala conosco, que essa noite seja uma noite de restauração de ânimo, de novas forças, de encorajamento, de esperança e de encontrarmos em Ti a segurança de um futuro pleno e de paz. Nós te oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Eu preguei no primeiro momento sobre sem medo do futuro e vou pregar agora de novo. Eu não sei se tem alguém que ficou. Se ficou, Deus vai falar com você de novo, de alguma outra forma.
É porque me informaram que não tinha dado, não é isso, pastora? Não coube o número de pessoas. Acontece na minha igreja. No domingo a gente tem 3 cultos, é a mesma palavra, mas são públicos diferentes. Aí saem as pessoas e entram, que é para poder caber na igreja, né? Apesar de ser um pouco grande, mas glória a Deus, a gente faz 3 cultos. E eu quero compartilhar essa palavra que Deus colocou no meu coração um pouco antes de vir aqui para a Europa, e é o que eu tenho compartilhado, que é como viver uma vida sem medo do futuro. Hoje a gente está vivendo a sociedade do medo. Se você parar para pensar, os maiores problemas emocionais, depressão, síndromes, automutilação e tantas outras coisas são a tônica da nossa sociedade, porque as pessoas estão com medo. Elas estão com medo do amanhã, medo do incerto. E eu quero falar exatamente sobre isso, como viver uma vida livre de temores, livre de medos do futuro. Eu vi uma história de um menininho que tinha 10 anos de idade e ele estava viajando de avião sozinho, seus pais. Lá no Brasil é muito comum isso, eu não sei se aqui chama menor desacompanhado. É uma criança que viaja sem os pais, então ela viaja com um crachá assim bem grande, escrito menor desacompanhado, vai o documento dela, e geralmente ela está acompanhada de um comissário ou de um funcionário da companhia aérea. E aquele menininho de 10 anos estava viajando sozinho, a senhorinha olhando ele ali na sala de embarque, ficou impressionada que a criança estava livre, tranquila, sem medo de nada. Gente, tem adulto que tem medo de viajar sozinho, não é? Imagina uma criança. E aí aquela senhora ficou só observando ele. Quando chamou, para entrar no avião, ele foi, entrou no avião, sentou na cadeira, botou o cinto, estava nem aí. E ela disse, agora eu quero ver, quando esse avião decolar, eu vou ficar de olho. Não é possível que esse menino não vai ficar com medo. Nem quando der aquela tremidinha, não é? Eu sei que o avião decolou e, como diz lá no meu Nordeste, nem tchum. O menino nem aí puxou lápis, caneta, começou a pintar, desenhar e ficou tranquilo ali. Só que no meio do voo aconteceu uma tempestade e o avião sofreu uma turbulência muito forte. E nessas horas todo mundo vira crente, né, gente? Até quem não é, clama por Deus. Meu Deus, acuda, todo mundo clama a Deus. E foi aquela gritaria dentro do avião e todo mundo a gritar e todo mundo a se desesperar. E o menino calmo, o menino lá tranquilo. E a senhora olhando já indignada, mas não é possível que aquele menino não vai ter medo. Quando passou a turbulência, ela chegou no menino e disse, meu filho, eu estou lhe observando desde a sala de embarque, vendo que você está aí viajando sem medo de nada e nem na turbulência você teve medo. Você não tem medo desse avião cair, não, e a gente morrer? Perceba que ela pintou o pior cenário possível para uma criança de 10 anos, né? E aí a criança olhou para ela de volta e disse assim, por que eu teria medo? Meu pai é o piloto. Uau, na nossa vida também é assim. Não tem para que a gente ter medo se o nosso pai é o piloto. Mas sabe qual é o maior problema da gente? A gente está nessa viagem do avião da vida só procurando saber qual é o nosso destino. A gente só quer saber o nosso destino, onde a gente vai parar, o que vai acontecer. E na primeira turbulência que o avião sofre, a gente se desespera. Ou às vezes a gente faz pior. Faz como aquela mulher. Pinta o pior cenário possível do futuro, quando, na verdade, o nosso pai está na condução do avião. Se Deus está conduzindo a nossa vida, não temos para que ter medo. Não temos para que ter inseguranças. Precisamos confiar que Ele cuida da nossa vida e do nosso futuro. Mas quando a gente fala de futuro, de medo, de incerteza, de insegurança, gente, vamos falar a verdade. Isso já assolou todos nós que estamos aqui. Quem nunca fez uma pergunta sobre o futuro? Todo mundo em algum momento. Porque por ser incerto é algo que move, que mexe com a gente. Não é? Quando eu era pequena, uma pergunta mesmo que eu fazia era, será que um dia eu vou me casar? Todo mundo que riu é porque também já fez essa pergunta. Não é? Será que um dia eu vou me casar? Será que um dia eu vou encontrar o amor da minha vida? Quantos não fizeram outras perguntas sobre o futuro? Como será, né, daqui para frente? Ou talvez você tenta há muito tempo ter filhos. Será que eu vou ter filhos? Como é que vai ser minha vida quando eu tiver com tantos anos? Meus filhos vão estar firmes no caminho do Senhor?
tantas perguntas a gente faz sobre o futuro, não é verdade? Nós estamos o tempo todo com essa incerteza e às vezes nos traz medo. O Brasil, como a maioria de vocês sabe, enfrentou um período muito difícil. Na verdade, ainda estamos enfrentando. De muitas incertezas e de muito medo. E agora a pergunta que mais se faz é, será que eu vou me aposentar? Por causa da reforma da Previdência. Então, nós estamos o tempo todo perguntando sobre o futuro. E hoje eu quero compartilhar com vocês a história de duas mulheres que tinham tudo para ter medo do futuro. Tudo para viver desesperadas. E na vida e na história delas, nós vamos aprender 3 lições para viver uma vida sem medo do futuro. Acredito que você já deve ter imaginado que a gente vai falar sobre Noemi. Você pode abrir a sua Bíblia em Ruth, por favor. Capítulo 1. Ruth, capítulo 1. Lá na igreja eu digo assim, se você abriu, diga amor. Aqui eu vou dizer, se você abriu, diga MCI. Entendeu? Se você não abriu, diga misericórdia. Perdão se alguém ficou. Alguém ficou aqui que estava no primeiro culto? Só aquele celular lá atrás, né? Mas tá bom, Jesus vai falar com a gente de novo, porque ele sempre fala, de maneiras diferentes, não é? Glória. Só tem 3 pessoas, então glória a Deus. E eu e a pastora. E o menino novo. Ai, gente, é porque o Espírito Santo falou, a gente tem que obedecer, não é? Vamos. Ruth, capítulo 1, a partir do verso 1, diz assim: Nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel. E um homem de Belém de Judá foi morar por algum tempo na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher se chamava Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Foram à terra de Moabe e ficaram ali. Algum tempo depois, Elimeleque, o marido de Noemi, morreu. Fala comigo, morreu. E ela ficou sozinha com os 2 filhos. Estes casaram com mulheres moabitas. O nome de uma delas era Orfa e o nome da outra era Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Depois morreram, fala comigo, morreram. Também Malom e Quilion, os 2 filhos de Noemi. E assim ela ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Esse texto nos conta a história de Noemi. Noemi estava na sua casa, na sua terra, no meio do seu povo, mas de repente uma grande fome abateu o seu povo e ela precisou fugir da fome. E quando ela fugiu da fome, ela foi para uma terra chamada Moabe. E quando ela chegou lá, eu posso imaginar que ela deve ter sofrido. Até se adaptar com um novo povo, novas pessoas, nova cultura, novo emprego, ela deve ter passado por alguns maus bocados. Vocês que são brasileiros aqui em Portugal podem falar melhor do que ninguém sobre isso. Até você chegar num país estranho, se acostumar com uma cultura estranha, não é o seu povo, leva tempo. E você, às vezes, se frustra, sofre, vai demorar a se adaptar. Até que uma hora as coisas se acostumam. Aconteceu isso na vida de Noemi. Ela foi parar em Moabe, mas o texto diz que o tempo já tinha passado. Já se passaram 10 anos e ela já estava ali em Moabe. Então ela já estava com certeza acostumada, gente. 10 anos já deu para ela se acostumar. E o texto diz que os filhos dela se casaram com mulheres moabitas. Então, com certeza, ela já tinha feito a vida dela, já estava na casa dela, os filhos casaram, estava aquela coisa se acalmando e se endireitando. Quando, de repente, o inesperado acontece. Morre o marido e morrem os 2 filhos. E ela fica sozinha, sem ninguém que ela amava, sem nada, sem dinheiro, na velhice. Existe uma perspectiva de futuro pior do que essa? Não. Imagina você ter tudo, de repente você não tem mais nada. Num dia você tinha tudo, no outro dia ela não tinha mais nada. Eu fico imaginando Noemi
se questionando a Deus, dizendo, Deus, como pode? Uma hora tu me restaura tudo que eu tenho. Eu volto a estar num lugar onde vai me dar abrigo, né, comida, e as coisas se acalmam. E de repente eu perco tudo. Com certeza Noemi estava olhando para a vida sem ver perspectiva alguma. E às vezes acontece isso com a gente. Um sonho frustrado, uma esperança adiada. E o medo bate na nossa porta. E agora? O que é que eu vou fazer? Estou sozinha. Não estava esperando por essa. E sabe, o texto nos traz lições preciosas para permanecer inabaláveis diante de qualquer situação e entender que Deus cuida de todas as coisas. Quando o medo bater na nossa porta, a primeira coisa que você precisa fazer, foi só para lhe acordar isso aí, não se aperrei não, entenda que Deus é o dono do nosso futuro. Fala comigo, Deus é o dono do meu futuro. Sim, Deus é o dono do nosso futuro. Quando o medo bater, a gente precisa ter isso firme no nosso coração. A Bíblia nos diz em Jeremias 29:11, eu é que sei que pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Ei, Deus é o dono do nosso futuro. E o futuro não é como muitas pessoas pensam, um tempo. O futuro é um lugar. Deus já foi no nosso futuro, está nos levando para lá. Deus está nos levando para o nosso destino profético, para aquilo que Ele sonhou para a nossa vida. O que cabe a mim é você entendermos que Deus é digno de confiança. Mas às vezes a gente não entende, não vê Deus com tanta confiança assim diante do futuro. Por quê? Porque nós transferimos para Deus filtros humanos e imperfeitos. Transferimos mesmo que inconscientemente o que as pessoas no mundo fazem com a gente. Às vezes nós somos traídos, rejeitados, humilhados, esquecidos, maltratados e sem querer a gente transfere essa visão para Deus. Será mesmo que Deus me ama? Será que Deus me vê? Será que Deus se preocupa comigo? Será que Deus tem um propósito na minha vida? Será que Deus está sonhando algo a meu respeito? Será que Deus não me esqueceu? Em momentos difíceis, sem querer, a gente transfere a falibilidade humana para Deus. E a gente pensa, será mesmo que Deus me ama? Deixa eu te dizer uma coisa. A Bíblia diz que Deus é o dono do nosso futuro. E que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus é digno de confiança. E sempre vai ser. Ele não precisa satisfazer todas as nossas vontades. Ele vai ser digno, apesar de não satisfazer as nossas vontades. O problema é que a gente acha que isso é digno de confiança quem fizer tudo que a gente quer. Não é? Já viu? Minhas filhas são assim. Elas chegam na igreja, tem uma menininha que gosta delas, adolescente. Ela é louca por elas. Então, tudo que elas pedem, ela dá. Eu quero chocolate, ela dá. Eu quero biscoito, ela dá. Então, ela dá todo o coração para aquela menina. Ela é digna da minha confiança, porque ela dá tudo. Mas deixa eu te dizer, a gente não pode colocar nossa confiança simplesmente quando nós não somos frustrados. Mas acima de qualquer outra coisa, quando a gente recebe um não também. E Deus dá muitos nãos pra gente. Dá ou não dá? Quem nunca recebeu um não de Deus, gente? Quem nunca teve uma porta fechada? Quem nunca foi frustrado por Deus? Porque eu já fui várias vezes. Quantas vezes você orou, você clamou, você quis entrar numa porta, você disse, Deus, essa é minha hora, o Senhor me chamou para esse tempo, essa pessoa, essa oportunidade. Você orou, fez um propósito, veio na igreja, se ajoelhou, fez jejum, cortou tudo que você gostava. E quando você abriu a porta, o que era que tinha? Uma parede bem na sua frente. Um não. Como é que você fica? Brasileiro que gosta de dar um jeitinho, quando vê uma parede, quando abre uma porta, quer pular pela janela. Quer fazer do seu jeito. Quer fazer cumprir o seu plano, da sua maneira. Mas nós precisamos entender, Deus é digno de confiança. E mesmo que as coisas não façam sentido, porque às vezes com Deus as coisas não vão fazer sentido. Nem sempre com Deus as coisas fazem sentido. Gente, eu fico imaginando Noemi. Quantos questionamentos não veio na mente dela? Ela disse, não é possível.
Deus restaura toda a minha sorte. Fala um negócio dá certo para tirar tudo de uma vez só. Não fazia sentido para ela, mas às vezes as coisas não precisam fazer sentido para a gente, se faz sentido para Deus. Nós precisamos simplesmente confiar. Confiar que Deus é digno de confiança. E que pode não fazer sentido, mas nós vamos continuar crendo. Porque com Deus, às vezes, as coisas não fazem sentido. A cruz não é morte, é vida. É ou não é? Para a gente, a morte não é fim, é começo. Para Deus, o último é o primeiro, o maior é o menor. Com Deus, já as coisas às vezes não batem não, gente. Às vezes não faz sentido nenhum. Na minha vida foi assim, eu perdi minha primeira filha, o que para mim foi morte, dor, tristeza e sofrimento. Hoje é restauração, cura, salvação, mudança de vida de muitas pessoas. Naquela época não fazia sentido para mim o que eu estava vivendo, fazia sentido nenhum, mas para Deus fazia. Deus já tinha tudo arquitetado, Deus já estava planejando algo bom. Deus já estava preparando algo diferente. Sabe, já fazia sentido tudo o que ia acontecer com Naomi e Ruth. Deus iria restaurar a vida delas através de Boaz, o resgatador. Elas precisavam simplesmente confiar que Deus é o dono do nosso futuro. E não somente isso, que Deus tem um plano. Deus tem um plano para o nosso futuro. Deus cuida de cada parte da nossa vida. Eu não sei se quando você era criança você brincou dessa brincadeira chamada siga o mestre. Siga o mestre, a pessoa ia, fazia, andava e fazia alguma coisa, você tinha que ir atrás, seguindo, fazendo a mesma coisa. Essa brincadeira, gente, só tinha graça de acordo com a habilidade do mestre. Não é verdade? Olha aí, todo mundo já rindo, sabendo que é verdade. Se fosse uma pessoa desenrolada, criativa, que andava no tempo certo, que ia para os lugares certos, a brincadeira era ótima. Mas se fosse uma pessoa devagar, já quase parando... No meu Brasil eu disse que é um palermo, aqui é um parvo, não é isso? Tinha graça? Tinha graça nenhuma. Isso significa que quem você escolhe seguir faz toda a diferença na sua vida. Quem você escolhe seguir, você precisa seguir o... mestre, você precisa seguir o propósito, o plano, a carreira que foi proposta a você por Deus. Você precisa seguir a Deus, porque Deus tem um plano bom a respeito do nosso futuro. Mas às vezes a gente tem um pouco de dificuldade de enxergar isso, de enxergar que Deus nos ama, que Deus está torcendo pelo nosso futuro, que Deus está preparando coisas boas para a gente. Porque, infelizmente, talvez a religião, talvez pessoas sem sabedoria, sem graça, sem amor, nos apresentaram um Deus diferente. Eu fui criada num lar cristão. Eu sempre fui para a igreja. Minha mãe sempre foi uma mulher temente a Deus. Mas eu fui de uma época onde, assim, se tocava muito terror para as crianças. Tipo, Deus está no céu vendo você, viu? Olha, eu tinha aquela impressão que Deus estava no céu assim. Todo de olho em você, Thalita, o primeiro vacilo que você der, eu vou te dar uma rasteira. Vou botar você na disciplina e você vai ficar de castigo eternamente. Eu tinha um medo de Deus tão grande. Eu dizia, meu Deus, Deus está olhando para mim, eu não posso fazer nada errado. Deus vai acabar comigo se eu falhar. Porque eu tinha muito medo de Deus. Eu achava que Deus era esse ser iracundo, preparado para castigar o primeiro erro que eu tivesse. E deixa eu te dizer, às vezes, mesmo que sem esse exagero que eu falei, só para você dar uma risadinha, a gente também teve essa impressão de Deus. A gente tinha dificuldade de entender que Deus é Pai. Sabe por que, gente? Deus é justiça, sim. Deus é íntegro, sim. Ele está disposto a nos ensinar, a nos corrigir. Mas, sobretudo, Deus é o nosso Pai. E Ele é um bom Pai. Ele é um Pai amoroso. A Bíblia diz que o salmista fala que o Senhor nos entristeceu no ventre da nossa mãe e já tinha contado todos os nossos dias. Foi Ele que nos criou, foi Ele que nos formou. E deixa eu te dizer, tudo que a gente faz, a gente dá valor. É verdade ou não é? Porque Deus criou todas as coisas, isso era bom, mas quando Ele fez a gente, Ele disse o quê? É muito bom. Tudo que você faz, você dá valor. Quer ver? Por exemplo, na minha casa, minhas filhas, quem tem criança pequena sabe, se ela fizer um desenho, pode ser um garrancho,
Não é? Se ela der a você, você deixar assim de lado, como é que ela fica? Péssima. Dá uma flor e você bota assim num canto. Né? Faz todo aquele espalho. Por quê? Porque foi ela que fez. Por que o marido reclama tanto da luz acesa? Porque ele que paga a conta. Porque a mulher reclama tanto da casa bagunçada? Porque ela que arruma. Percebe que a gente dá valor para o que é nosso? Dá ou não dá? Olha bem para mim. Se a gente dá valor para o que é nosso, Deus também dá valor para a gente. Somos dele. Somos filhos dele. Somos criação dele. Ei, você é filho, filha. Deus dá muito valor para você. E não somente isso, ele sonha com você. Ele planeja com você. Porque ele é seu pai. Eu falei que há um mês atrás a minha filha mais velha me pediu para matricular na ginástica olímpica. E eu não queria matricular ela na ginástica olímpica porque eu fico um pouco de medo. Porque faz muita pirueta, eu tenho medo de quebrar um braço, uma perna. Eu disse assim, minha filha, fique no balé. Tentei convencer. Porque o balé é tão delicado, né? Mas eu quero fazer GA, mamãe. Você não está entendendo? Minhas amigas fazem GA. Eu fico no balé se você deixar eu fazer o GA. Eu disse, pois então tá certo. Se ficar no balé, eu deixo fazer o GA. E fui, matriculei no GA. Fui voltando para minha casa e pensando comigo, meu Deus, eu acho que eu estou botando muita expectativa nessa criança. Estou botando muita coisa para ela fazer. Porque fora a escola, ela já faz natação, balé, ginástica, piano, inglês. Meu Deus, ela só tem 7 anos, eu acho que eu estou, né? Muitas expectativas. Mas na mesma hora que eu fiquei me cobrando, depois eu disse, não, foi ela que pediu. Se ela pediu, ela está gostando. Se ela pediu, ela quer, não é? Eu já consertei logo a situação. Por quê? Porque no fundo, eu queria que ela fizesse. Eu queria que ela fizesse todos os esportes possíveis. Porque eu quero que minha filha seja atleta. Eu quero que minha filha seja inteligente. Eu não sei se você está se identificando como pai ou mãe. A gente faz planos para os filhos? Faz. Eu falei, gente, eu nunca fui atleta. Pensa numa criança que a mãe botou tudo, nunca deu certo, porque eu era tão magra. Eu não tinha força para jogar bola. Porque eu não comia. Só que agora, todos os remédios que eu tomei na minha infância para abrir o apetite só funcionou agora. Entendeu? E aí, a minha mãe me botava para fazer todos os esportes. Mas eu sofria tanto bullying. Em todos. Na natação, no basquete, eu não tinha força para bater a bola. Foi muito triste minha infância esportista. E aí eu disse, não, essa menina tem porte de atleta. Ela vai ser atleta, vamos botar ela para fazer tudo. Aí depois eu pensei, ela já faz o piano, eu já tinha matriculado ela no ano que vem do professor do violino. Meu Deus, eu estou fazendo muita coisa. Mas ao mesmo tempo, eu disse não, porque eu quero que minha filha seja grande. Eu quero que ela conquiste o mundo. Gente, a gente tem planos para os filhos, tem ou não tem? Uma mulher, quando fica grávida, o bebê nem nasceu, ela já sabe como vai ser a festa de 1 ano. Sabe ou não sabe? Sabe. Sabe como vai ser o quarto? Sabe a cor do enxoval? Nem nasceu. A gente já tem os planos. Mas deixa eu te dizer. Quando isso aconteceu, Deus falou algo para mim. Ele disse, se você, que é mau, sabe fazer bons planos para os seus filhos, quizá eu não posso fazer bons planos para os meus filhos. Se nós que somos maus temos bons planos para os nossos filhos, que dirá Deus no céu, gente? Deus não está no céu preparado para a gente pegar a gente no primeiro erro. Não, Deus está no céu nas arquibancada da vida, dizendo, vai filho, cresce, alcança, avança, você é meu filho, eu quero que você cresça, eu quero que você realize sonhos, eu quero que você faça o que ninguém conseguiu fazer, porque eu amo você, sua alegria é minha alegria, sua conquista é minha conquista. Então você precisa entender, Deus é o dono do nosso futuro, você pode confiar, por quê? Porque Deus tem bons planos. Mas deixa eu te dizer, a Bíblia diz planos de paz. Planos de paz não significa ausência de problemas, nem mudança de circunstâncias necessariamente. Planos de paz significa amor, cuidado, proteção, apesar das circunstâncias. Porque a gente faz os planos do mundo todo impossível da gente, mas eles ficam doentes, ficam ou não ficam? Ficam gripados, ficam ou não ficam? A gente planejou eles ficarem gripados? Não, mas quando eles ficam, eles têm o quê? Cuidado, amor, proteção. Assim é com Deus também. Não necessariamente nós vamos ser isentos de problemas ou mudar as circunstâncias, mas vamos ter cuidado e proteção. Nós precisamos entender, Deus é o dono do nosso futuro, mas a gente precisa dar o controle a Ele.
A gente precisa seguir um mestre. A gente precisa submeter o nosso plano ao plano de Deus. Porque quando a gente não submete o nosso plano ao plano de Deus, é como se a gente olhasse para Deus e dissesse, meu plano é melhor que o seu. Coloca o meu em primeiro lugar e o seu em segundo. Ai, é muita audácia da gente fazer isso com Deus, não é? Achar que o plano da gente é melhor que o de Deus. A gente precisa fazer o quê? Seguir o mestre, seguir aquele que fez o plano, seguir aquele que fez o caminho. A gente não pode querer construir um prédio sem o arquiteto que planejou a obra. Não dá para construir a nossa vida sem o nosso Deus que planejou, que desenhou, que preparou, que instituiu tudo para nós. Para que seguir o nosso caminho se a gente pode seguir aquele que é o caminho? Se Deus é o próprio caminho, precisamos seguir o mestre. Entender, Deus é o dono do meu futuro, é o meu pai, ele que sabe dirigir, ele que é o piloto. Dá a cadeira do piloto para Deus. Amém? Amém. Então, para viver livre do medo do futuro, entenda, Deus é o dono do nosso futuro. Segunda lição, mesmo sem conhecer o seu futuro, conheça seu Deus. Sabe, muita gente quer conhecer o futuro, não quer conhecer a Deus. Muita gente quer saber o destino, muita gente quer saber o dia de amanhã, mas não quer conhecer a Deus. Esse é o problema. As prioridades estão invertidas. Você não precisa saber do seu futuro, você só precisa saber e conhecer a Deus. Sabe por quê? Porque ninguém sabe o dia de amanhã. Ninguém tem uma máquina do futuro. Tem? Tem não, só no filme. E é tudo mentira. Ninguém sabe o que vai acontecer amanhã. E eu sempre digo, graças a Deus. Porque se a gente soubesse, sangue de Cristo tem poder, a gente ia ser insuportável. Porque se a gente já é complicado, processado, sem saber o dia de amanhã, imagina se a gente soubesse todos os problemas que a gente ia enfrentar. Meu Deus, a gente ia passar a vida toda se aperreando, chorando, se descabelando. Deus é tão sábio que ele não deixa a gente saber o futuro. Porque ia ser péssimo saber o futuro. Mas deixa eu te dizer, mesmo que você não tenha uma máquina que fale sobre o seu futuro, você pode conhecer o Criador do seu futuro através da palavra de Deus. Você pode conhecer a Deus. Você não somente pode, você deve conhecer a Deus. Estamos aqui para conhecer a Deus. O texto fala de Ruth e Noemi. E por que Ruth decidiu seguir Noemi? Porque Noemi não tinha mais nada para oferecer a ela. Noemi estava na pobreza, na miséria, na velhice, sem marido, sem filhos. A própria Noemi olhou para Ruth e disse assim, ó, não me segue, eu não tenho mais nada para te dar. Se eu tiver um filho agora, daqui que ele cresça, para se casar com você, não vai dar tempo, não vai funcionar. Me deixe. Não tenho mais nada para você. Só que Ruth não deixou. Ruth resolveu seguir. E a gente tem a impressão de que Ruth era a nora boazinha e Orfa era a nora ruim. Não é? Que Ruth seguiu porque ela era gente boa. Mas, na verdade, Ruth escolheu seguir Noemi porque Ruth havia conhecido a Deus. Ela disse, seu povo será o meu povo, teu Deus é o meu Deus. Hoje eu posso olhar para você e ver miséria, destruição, sofrimento, luto e perdas. Mas eu sei que o seu Deus não vai deixar que isso fique por muito tempo. E eu prefiro seguir com você quando não consigo enxergar nada, confiando que Deus vai fazer algo por você. Ruth seguiu Noemi porque Ruth havia conhecido a Deus. Ela disse, eu prefiro seguir essa velhinha que não tem nada, mas que o Deus dela que eu conheço, do que voltar para a minha terra de Moabe. Ei, você precisa conhecer a Deus. Por quê? Porque Deus é direção quando a gente está confuso. O texto de Ruth diz assim, no versículo 6, quando Noemi soube, fala comigo, soube. Sim, o texto diz, quando Noemi soube que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar. O que é isso, gente? Isso é direção de Deus. Deus estava guiando Noemi. Quando Noemi soube, Deus fez a notícia chegar nela. Ela, Deus dizendo, vai para Moabe. Agora, volta de Moabe. Faz isso, faz aquilo. Deus estava dirigindo Noemi. Deus estava orientando. E quantas vezes a gente se vê confuso na vida? Meu Deus, e agora o que é que eu faço? Vou para cá? Não vou. Caso? Não caso. Compro essa casa? Não compro. Quantas vezes nós estamos sob escolhas que nos sentimos confusos? Mas deixa eu te dizer, Deus é a direção que nós precisamos quando nós nos sentimos confusos. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6 diz, confia no Senhor de todo o teu coração. E não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. O que é isso? Deus está dizendo para mim e para você, confia em Deus, não confia em você não.
Confia no caminho de Deus. Confia na direção de Deus. Confia no prumo de Deus, não no seu. Nós precisamos confiar que Deus é direção quando a gente está confuso. Num exemplo prático, é como se Deus, ele fosse assim, o melhor GPS de todos os tempos. O Waze mais moderno que nunca falha. Mas a gente ainda insiste em baixar o vídeo e perguntar para o homem na venda. Se a gente tem o próprio Deus para nos guiar da maneira perfeita. Quando nós nos sentimos confusos, o nosso maior erro é que a gente procura 10 pessoas antes de procurar a Deus. A gente liga para a mãe, para o pai, para o marido. A gente fala com a melhor amiga, a gente fala com a vizinha, fala com a cabeleireira, fala com o pastor, fala com a pastora, fala com todo mundo. Nada contra procurar pessoas de Deus. Faça isso depois que você já procurou a Deus. Ei, antes de qualquer outra coisa, ouça a direção que Deus tem para você. Porque Deus sempre vai ter uma direção para a gente no momento difícil. Noemi não sabia o que fazer. Deus disse, ó, vai para Moabe. Volta de Moabe. Por quê? Porque Deus é direção quando nós estamos confusos. Precisamos conhecer a Deus, porque Deus é direção. Fala comigo, direção. Mas Deus não é só direção, Deus também é apoio. Fala comigo, apoio. Sim. Ruth, capítulo 1, versículo 8 ao 10, diz assim, Noemi disse às suas 2 noras, voltem para a casa de suas mães. Gente, eu amo essa parte do texto. Sabe por quê? Porque eu sempre gosto de imaginar como foi a cena na Bíblia. Não tem graça a gente ler a Bíblia e só, amém. Eu imagino toda a cena acontecendo na minha cabeça. E deixa eu te dizer, tenho certeza que nesse momento Noemi estava estressada. Ela estava cansada, desanimada, frustrada e estressada. E é por isso que a gente precisa conhecer Deus, porque Deus é apoio quando a gente se sente estressado. É como se Noemi tivesse olhado para aquelas noras delas e ter dito, sai todo mundo da minha frente, vão embora, eu não tenho mais nada para oferecer para vocês. Eu perdi tudo na minha vida, meu marido morreu, meus filhos morreram, eu estou sozinha, na pobreza. O texto diz que ela diz, meu nome é Amarga agora, me chame de Mara. Ela estava estressada, gente. Estava ou não estava? Estava. Ou você acha que ela perdeu o marido, os 2 filhos e disse assim, olha, veja bem, vamos pensar racionalmente, eu acho que seria estrategicamente mais aceitável que vocês voltassem para Moabe. Claro que não. Ela falou desse jeito? Quem é mulher aqui sabe. Ela falou desse jeito? Não. Falou nada. Ela estava desanimada e estressada. E aí, eu não sei se você percebeu. Quando ela fala isso, o que é que o texto diz que as noras fazem? Choram. O que é o choro das noras junto dela? Apoio. É tipo assim, pode chorar, a gente está aqui contigo. Tá difícil. Eu choro com você. Deus é apoio quando a gente se sente desanimado, frustrado, cansado, angustiado, pressionado. Deus mandou Ruth e Orfa chorar só para ser o apoio que Noemi precisava. Deus é tão bom com a gente que ele até deixa a gente chorar. Ele diz, chore, 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 minha filha, chora um rio. Mas eu sempre digo essa frase, depois construa uma ponte e passe por cima dele, que você não foi feito para chorar pro resto da vida. Você chora e levanta. Chora e faz alguma coisa. Olha, deixa eu te dizer, não escuta o conselho de gente que diz assim, não chore, seja forte. Isso é uma pessoa totalmente perdida na vida. Ou então ela nunca passou por um problema difícil. Não aceita esse conselho para você. Pode ter sido um supra-sumo que disse para você, tá todo errado. Porque, olha, eu já sofri muito na vida. Eu perdi uma filha. E quando eu entrava no hospital, a médica olhava para mim e dizia assim, não chore. Seja forte, porque sua filha precisa de você. Gente, aquilo matava. Eu ficava o dia inteiro sem chorar. Quando eu chegava na minha casa, eu desabava. Glória a Deus. Porque se eu não tivesse chorado, hoje, talvez eu não estaria aqui. Deus permite a gente colocar para fora nossa dor, nossa angústia, porque Deus é o apoio que a gente precisa. A Bíblia diz assim, ó, quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. O que é isso? Deus está dizendo que a gente não vai passar por isso? Não está dizendo que vai ter fogo e vai ter água, mas nem vai afogar, nem vai queimar, porque eu estarei com você. Deus está dizendo, eu estou do seu lado. Eu sou o apoio que você precisa, independente do problema que você esteja enfrentando. E sabe quem é o maior mestre para a gente nisso? Jesus. Leia os evangelhos.
Quando você lê os evangelhos, você sente um nada porque você diz, meu Deus, Jesus, você não vê estressado uma vez. Você não vê Jesus gritando. Jesus estava sendo julgado, pressionado, mal interpretado, mas você sempre via mansidão, calma, temperança em Jesus. Por quê, gente? Porque Jesus conhecia a Deus. Não sei se você ainda entendeu. É por isso que você precisa conhecer a Deus, mesmo sem conhecer o seu futuro. Porque Deus é direção quando você não sabe o que fazer. E Ele é apoio quando você precisar. Mas não somente isso. Ele não é só apoio, Ele é presença. Fala comigo, presença. Direção, apoio, presença. Presença quando? Quando a gente está sozinho. O texto diz em Ruth, versículo 16 e 17, diz assim, Ruth, porém, respondeu, não insista comigo que te deixe não, mas te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. Teu povo será o meu povo. Teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei e ali serei sepultada. O que é isso, gente? Deus é presença quando a gente se vê sozinha. Noemi estava sozinha. Perdeu o marido e os 2 filhos. Aí quem foi que Deus mandou? Ruth. Mandou Ruth do lado dela e disse, não insista comigo que eu não vou deixar você de jeito nenhum. Onde você for, eu vou atrás. Deus é lindo, né? Você pode perceber a beleza de Deus na vida da gente? Quem era Ruth junto de Noemi, gente? Era a figura do Espírito Santo, o nosso paracleto, aquele que foi feito para estar ao nosso lado, em toda e qualquer circunstância. Talvez você está passando por um problema, Deus mandou uma Ruth do seu lado para dizer, estou contigo. Quantos tem uma Ruth do seu lado? Às vezes a gente não consegue identificar a Ruth, mas às vezes ela está do nosso lado. Deus sempre manda alguém quando a gente se sente sozinho para dizer, eu sou presença. Eu amo o texto de Hebreus porque Deus poderia ter dito assim, nunca vou deixar você. Mas Ele não disse isso. Ele disse, de maneira alguma te deixarei. Nunca, jamais te abandonarei. Gente, ele faz 3 redundâncias. Fala 3 vezes a mesma coisa, só para a gente ter certeza que ele nunca vai deixar a gente. Ele diz, de maneira alguma, nunca, jamais, nunca. Eu sempre falo, vamos falar em todas as línguas, jamais, never, nunca vou te deixar. Deus nunca vai nos deixar. Ele é presença quando a gente se sente sozinho. E sabe por que ele não deixa a gente? Porque ele sabe que ninguém gosta de ficar sozinho. Vamos falar a verdade. Não é? Terrível ficar sozinho. Entra num elevador sozinho e quebra. Um pânico vem. Se tiver uma pessoa, tu acalma um pouco. Acalma ou não acalma? Eu brinquei no outro culto e eu disse assim, ó. Toda vez que eu vou pra Disney, eu gosto de ir nas piores montanhas-russas. Meu marido não gosta. Ele vai uma vez para me dar o apoio. Depois, ele diz assim, vá mais uma vez, eu fico aqui com as crianças. E às vezes eu vou uma segunda vez, porque eu gosto. Né? Só ir uma vez, não dá aquela coisa boa. Quando eu vou da outra vez, acontece da pessoa que está na frente, ou a que está atrás está acompanhado. E eu sentar na cadeira e não tem ninguém do lado. Eu não sei se você já passou por isso. O medo aumenta. Aumenta ou não aumenta? É o mesmo brinquedo. Mas aumenta se não tiver ninguém do seu lado. Agora, se chegar uma pessoa que você nunca viu na sua vida, você não sabe nem falar a língua dela, se ela sentar no seu lado, dá aquele alívio, assim, ó. Você disse, se alguma coisa acontecer, eu pego na mão dela. A gente vive uma montanha-russa na vida. Mas a gente sempre tem o Espírito Santo para dizer, pega na minha mão, estou aqui do teu lado. Eu nunca vou deixar você, porque Deus é presença quando a gente se sente sozinho. É por isso que mesmo sem conhecer o futuro, precisamos conhecer a Deus. Deus é direção, Deus é apoio, Deus é presença. Em último lugar, faça a escolha certa. Não adianta de nada você saber que Deus é o dono do futuro, você conhecer a Deus se você não fizer a escolha certa, se você ficar sem fazer nada. Você vai ter que escolher a fé no lugar do medo. Porque o medo, gente, vem para todo mundo. Vem ou não vem? O medo bate assim ó, na porta da gente todos os dias. Todos os dias. E o que é que a gente faz? Escolhe a fé no lugar do medo. A Bíblia fala em Efésios que Deus nos deu o quê? O escudo da fé. Escudo serve para proteção. A gente tem que se proteger do medo com o quê? Com a fé. A gente se protege do medo com isso aqui, ó, gente. Se você não lê isso aqui, como vai se proteger? Você precisa conhecer a palavra. É com a palavra que você se defende de Satanás. É com a palavra que você defende do medo. Ai, meu Deus, eu estou solteira, todo mundo casou. Será que um dia eu vou casar? Levanta o escudo da fé e diz, Deus faz com que o solitário habite em família.
Ai, meu Deus, será que eu vou ter filhos? Opa, Deus faz com que a mulher estéril seja alegre mãe de filhos. Será que eu vou passar naquele concurso? Opa, Deus tem um futuro de paz e esperança para mim. Se proteja com a fé e escolha a fé. Davi, quando foi matar o gigante Golias, ele não disse assim, ai, meu Deus, será que eu vou matar esse gigante? Não. Ele disse assim, o que é que eu vou ganhar quando eu matar esse gigante? Davi já estava na recompensa. Ele disse, eu só quero saber qual é a recompensa, porque eu vou matar. Sua fé é nesse nível? Deveria ser. Você precisa escolher a fé. Você precisa perguntar para a fé. Deixa eu te dizer, gente, minhas filhas, elas são pequenininhas. E às vezes eu levo elas no shopping para tomar um sorvete. Até chegar no sorvete eu tenho pena, tem vários obstáculos. Vários. É por isso que minhas férias não dá para... Eu já ia dizer, não dá para ser aqui, mas não estou no Brasil. Não dá para ser no Brasil. Porque as bichinhas sofrem. Por exemplo, o sorveteria está aqui. Eu estou aqui levando elas. Aí eu estou andando, aí de repente para. Ô, pastor, opa, tudo bom? O pastor vai me entender. Aí conversa. Aí ela fica cá. Mãe, a gente vai tomar o sorvete. Eu tenho calma. Aí falo com a pessoa. Mamãe, o sorvete? Eu tenho calma. A pessoa saiu. Vamos pro sorvete. Ela, vamos pro sorvete. Vai andando, vai andando, vai andando. Ô, pastor, opa, tudo bom? Vamos conversar, vamos. Mamãe, o sorvete? E aí eu vi a história do menino. E o sorvete, o sorvete? Eu vou tomar o sorvete. Até que ele resolveu fazer a pergunta diferente. Virou para o pai e disse, papai, qual é o sabor do sorvete que o senhor vai querer? Aí ele disse, rapaz, eu tenho que te dar esse sorvete, porque tua fé já está escolhendo sabores. Ei, sua fé tem que escolher sabores. Você tem que fazer a pergunta para a fé, não para o medo. Faça a escolha da fé, mas também a escolha da obediência. Porque não adianta de nada a gente querer se a gente não faz nada. Por que foi que Ruth casou com Boaz? Porque ela obedeceu. Noemi disse, faz isso. Ela disse, faço. Deita no pé dele. Deito. Tudo que a sogra mandou, ela fez. Recebeu o quê? Favor e graça. Toda obediência tem uma recompensa. E toda desobediência tem uma consequência. Ruth recebeu o favor de Deus porque ela obedeceu. Então, faça a escolha certa. A escolha da fé e da obediência. E para concluir, aí vocês fazem assim. Legal, obrigada. Faltou uma mulher na história. Porque a gente falou de Ruth e de Noemi. Mas faltou quem? Orfa. Por que eu deixei Orfa por fim? De propósito. Porque se você parar para perceber e ler a Bíblia, a última vez que o nome Orfa aparece na Bíblia, registrado, foi quando ela desistiu. Sabe por quê? Porque Deus não tem prazer em quem desiste. Você precisa ir até o fim. Você precisa ter perseverança. Você vai ter que escolher a fé, a obediência. Mas se você parar no meio do caminho, na hora que a turbulência do avião chegar, não vai chegar no destino final. Você precisa de perseverança. Eu falei, eu tinha tudo para ter medo do futuro, tudo. Minha primeira filha morreu, sofri muito no hospital. E com poucas semanas que ela tinha morrido, a médica olhou para mim e disse assim, não posso te garantir nada. Não posso garantir que sua próxima filha vai ter saúde, que vai ser perfeito. Depois de tudo que você viveu, com certeza você não vai querer ser mãe pelas vias normais. Talvez você queira adotar. Eu respeito você. Quando aquela médica disse aquilo para mim, eu disse, doutora, Deus não me deu espírito de medo. Se Deus quiser me dar outro filho, Ele vai me dar. Se Ele não quiser, Ele não vai dar. Eu não sei nem qual foi a força que eu tinha para dizer aquilo para aquela médica, mas eu disse. E deixa eu te dizer, Deus não me deu outra filha. Deus me deu mais 3 filhas, perfeitas e saudáveis, porque vale a pena perseverar. Vale a pena acreditar, vale a pena ir até o fim. Eu vou terminar com uma história que me inspirou a escrever essa mensagem. Eu estava no Instagram, vi uma foto de uma carta de uma filha para uma mãe. Viralizou assim nas redes sociais, uma comissária viu uma carta que a senhora mostrou para ela, achou bonito, tirou a foto e postou. Era uma filha que morava na Argentina, estava se formando em medicina e queria que a mãe fosse para a formatura. Mas a mãe era uma senhora muito simples, muito pobre, nunca tinha viajado de avião. A primeira viagem que ia fazer era internacional, imagina. Nunca ter viajado, pegar logo um voo internacional, que é mais complicadinho, né?
Então a filha escreveu uma carta para a mãe. Tinha assim, número 1, mamãe, não se preocupe. Quando você chegar no aeroporto, procure o balcão da Latam. Diga à mulher que você nunca viajou de avião, entregue sua carteira de identidade e o papel que eu lhe dei. 2, mamãe, a mulher vai seguir você até uma... Ela foi explicando. Você vai passar por uma fila, você vai ter que tirar sua bolsa, colocar numa bandeja. Não se preocupe, mamãe, vai aparecer do outro lado. Mamãe, se você passar por um lugar e apitar e fizer barulho, não tenha medo, não. Você só vai precisar tirar seu relógio ou talvez o sapato. Coloca na bandeja, vai aparecer do outro lado. Quando você passar, pegue tudo que é seu, coloque de volta e continue andando em direção ao avião. Mamãe, quando você chegar no avião, vai ter um maleiro de um lado e do outro. Você vai achar assim no papel, sua cadeira. Guarde sua mala, sente na cadeira, coloque o cinto. É só puxar para frente. Ela explicou ipsis literis o que ia acontecer com a mãe. Ela disse, mãe, se você sentir vontade de ir ao banheiro, vai ter um na frente e um lá atrás. Você pode ir. Explicou como era. Volte, sente, coloque o cinto e espere. Vão levar um lanchinho para você. Ela explicou todo o trajeto de uma viagem de avião. Como a mãe ia sair, o que ela ia falar na alfândega, tudo. E no fim, a parte mais emocionante da carta, ela disse, mamãe, eu quero que você saiba que eu aprecio muito todo o esforço que você está fazendo para estar comigo nesse dia tão especial. Eu quero que você saiba que eu aprecio sua dedicação de fazer algo que você nunca fez para chegar até mim. Quando eu li aquela carta, Deus falou claramente comigo. Ele disse assim, essa filha sou eu. Deus já escreveu uma carta para a gente todos os dias. Ele diz, meu filho, minha filha, vá por aqui. Faça isso. Faça aquilo. Tem uma hora que você vai ter que liberar algumas coisas. Você vai ter que abrir mão de algumas coisas. Você vai botar na esteira. Mas uma hora eu vou devolver para você. Se você fizer tudo certinho, você vai chegar no seu destino com segurança. O que cabe a mim é você confiar e obedecer. Você pode ficar em pé no seu lugar. Você pode fechar os seus olhos. Você pode entregar o seu coração. Você pode fazer essa oração comigo. Você pode quebrantar o seu coração e dizer, Senhor, me perdoa. Se às vezes eu não confiei o suficiente no Senhor para dirigir o meu avião. Me perdoa todas as vezes que eu quis sentar na cadeira do piloto. Todas as vezes que eu não entendi o que estava acontecendo comigo. Todas as vezes que eu questionei, que eu murmurei, que eu duvidei. Todas as vezes que eu me rebelei, que eu não entendi. Quando na verdade o Senhor tinha um bom plano para mim. Por quê? Porque tu és fiel. Você pode agradecer ao Senhor a fidelidade. Você pode dizer, Deus, muito obrigada. Eu posso não ver, mas eu confio.